Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João 1,15. É bíblica a divindade de Cristo? Além das próprias afirmações de Jesus a respeito de si mesmo, seus discípulos também reconheceram a divindade de Cristo. Eles afirmaram que Jesus tinha o direito de perdoar pecados, algo que somente Deus pode fazer, uma vez que é Deus quem se ofende com os pecados. Atos capítulo 5, versículo 31, Colossenses capítulo 3, versículo 13, compare com Salmo 130, versículo 4, Jeremias 31, versículo 34. Em íntima relação com esta última afirmação, se diz que Jesus é aquele que vai julgar os vivos e os mortos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Tomé clamou a Jesus: Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículo 28. Paulo chama Jesus de grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 13. E mostra que antes de vir em carne, Jesus existia em forma de Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8. O escritor aos Hebreus diz a respeito de Jesus: Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Hebreus capítulo 1, versículo 8. João afirmou que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo Jesus era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Nas Escrituras, os exemplos que ensinam sobre a divindade de Cristo poderiam se multiplicar. Veja Apocalipse capítulo 1, versículo 17, Apocalipse capítulo 2, versículo 8, Apocalipse capítulo 22, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 e 8. Compare com Salmo 18, versículo 2, Salmo 95, versículo 1, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4 e Hebreus capítulo 13, versículo 20. Mas apenas um desses exemplos é o suficiente para mostrar que Cristo teve sua natureza divina reconhecida por seus seguidores. Jesus também recebeu títulos que são únicos de Yahvé, o nome formal de Deus no Velho Testamento. Redentor, título usado no Velho Testamento. Salmo 130, versículo 7, Oséias capítulo 13, versículo 14. Também o é no Novo Testamento. Tito capítulo 2, versículo 13, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco, em Mateus capítulo 1. Em Zacarias capítulo 12, versículo 10, é Yahvé quem diz: E olharão para mim a quem traspassaram. Mas o Novo Testamento aplica isto à crucificação de Jesus. João capítulo 19, versículo 37, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Se é Yahvé quem é transpassado e olhado, e Jesus foi aquele que foi transpassado e olhado, então Jesus é Yahvé. Paulo interpreta Isaías capítulo 45, versículos 22 e 23, como que é aplicado a Jesus em Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Indo mais além, o nome de Jesus é usado lado a lado com Yahvé na oração, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 3, Efésios capítulo 1, versículo 2. Tal seria blasfêmia se Cristo não fosse divino. O nome de Jesus aparece com o de Yahvé no mandamento de Jesus para que se batize em nome singular do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Veja também 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Em Apocalipse, João diz que toda a criação louvava Cristo, o Cordeiro. Então, Jesus não é parte da criação. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Ações que podem ser conseguidas somente por Deus são creditadas a Jesus. Jesus não somente ressuscitou os mortos. João capítulo 5, versículo 21, João capítulo 11, versículo 38 a 44. E perdoou pecados. Atos capítulo 5, versículo 31. Atos capítulo 13, versículo 38. Ele criou e sustenta o universo. João capítulo 1, versículo 12.
Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Este argumento se torna ainda mais convincente quando consideramos que Yahvé disse que ele estava sozinho durante a criação. Isaías capítulo 44, versículo 24. Além disso, Cristo possui atributos que somente a divindade pode ter. Eternidade, João capítulo 8, versículo 58. Onipresença, Mateus capítulo 18, versículo 20. Mateus capítulo 28, versículo 20. Onisciência, Mateus capítulo 16, versículo 21. Onipotência, João capítulo 11, versículos 38 a 44. Agora, uma coisa é afirmar ser Deus ou enganar alguém para que acredite que isso é verdade. E outra coisa bem diferente é provar que isto é verdade. Cristo ofereceu, como prova de sua afirmação de divindade, muitos milagres e até ressuscitou dentre os mortos. Alguns milagres de Jesus incluem tornar água em vinho, João capítulo 2, versículo 7. Andar sobre as águas, Mateus capítulo 14, versículo 25. Multiplicar objetos físicos, João capítulo 6, versículo 11. A cura do cego, João capítulo 9, versículo 7. Do paralítico, Marcos capítulo 2, versículo 3. A cura de doentes, Mateus capítulo 3, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículos 40 a 42. E mesmo até ressuscitação de pessoas dentre os mortos. João capítulo 11, versículos 43 e 44, Lucas capítulo 7, versículos 11 a 15, Marcos capítulo 5, versículo 35. Além de tudo isto, o próprio Cristo ressuscitou dentre os mortos. Bem diferente dos denominados deuses da mitologia pagã, que morrem e se levantam. Nenhuma outra religião alega a ressurreição, e nenhuma outra afirmação tem tanta comprovação extra-escrituras. De acordo com o Dr. Gary Habermas, há pelo menos 12 fatos históricos que até mesmo especialistas não cristãos admitem. 1. Jesus morreu por crucificação. 2. Ele foi sepultado. 3. Sua morte causou dos discípulos desânimo e desesperança. 4. A tumba de Jesus foi achada, ou afirma-se que foi achada vazia alguns dias depois. 5. Os discípulos creram ter vivenciado as aparições de Jesus ressuscitado. 6. Depois disto, os discípulos passaram de incrédulos a crentes corajosos. 7. Esta mensagem foi o tema central das pregações da igreja primitiva. 8. Esta mensagem foi pregada em Jerusalém. 9. Como resultado desta pregação, a igreja nasceu e cresceu. 10. O dia da ressurreição, domingo, substituiu o sabate, dia do repouso, sábado, como dia principal de adoração. 11. Tiago, um cético, se converteu quando também creu ver Jesus ressuscitado. 12. Paulo, inimigo do cristianismo, se converteu através de uma experiência a qual acreditou ser a aparição de Jesus ressuscitado. Mesmo se alguém fizesse objeção a esta lista específica, apenas poucos itens são necessários para provar a ressurreição e estabelecer o Evangelho: a morte, sepultamento, ressurreição e aparições de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 5. Enquanto pode haver teorias para explicar um ou dois fatos já citados, apenas a ressurreição explica e dá conta de todos eles. Os críticos admitem que os discípulos afirmaram ter visto Jesus ressuscitado. Nem mentiras ou alucinações podem transformar as pessoas como fez a ressurreição. Primeiro, o que teriam lucrado com isto? O cristianismo não era popular e certamente eles não ganharam nenhum dinheiro com isso. Segundo, mentirosos não dão bons mártires. Não há melhor explicação do que a ressurreição para o desprendimento dos discípulos em sofrer mortes horrendas por sua fé. Sim, muitas pessoas morrem por mentiras que creem ser verdade, mas ninguém morre pelo que sabe não ser verdade. Concluindo, Cristo alegou ser Yahvé. Ele era divino, não apenas um Deus, mas o Deus verdadeiro. Seus seguidores, judeus que teriam pavor à idolatria, creram nele e a ele se referiram como tal.
Cristo provou suas afirmações de divindade através de milagres, incluindo a ressurreição, que modifica o mundo. Nenhuma outra hipótese pode explicar estes fatos.